Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa terça-feira de Páscoa. E hoje a liturgia encontra de maneira muito clara a novena da misericórdia, né? Porque hoje, no quinto dia da novena, a liturgia mostra esse Cristo ressurrecto, né? Esse que venceu a morte e o pecado, encontrar os corações que mais precisavam de misericórdia. Então Jesus hoje vem oferecer a fé, a renovação, o perdão aos seus próprios algozes, aqueles que o negaram, torturaram, crucificaram, né? Em meio às zombarias, aqueles que foram responsáveis pela paixão de nosso Senhor. Então Jesus vem dar a eles, né, essa oportunidade da conversão, explicando o que significaria essa conversão. Então vejam que coisa grande, né, manifesta no coração do nosso Senhor. Ele vem manifestar de maneira muito célere e prontificada o perdão àqueles que lhe causaram tanta dor. Como também Jesus vem encontrar no Evangelho, dando testemunho dessa ressurreição, àqueles que, durante sua vida, também se converteram, né? Então, hoje, Jesus dá esse testemunho primeiro da sua ressurreição a Santa Maria Madalena, aquela de quem ele tinha tirado 7 demônios, né? E que depois dessa conversão tornou-se uma grande discípula, uma grande apóstola, aquela que pôde praticamente levar a notícia da ressurreição à igreja nascente, ou seja, aos apóstolos. Ela foi apóstola dos apóstolos, digamos assim. Então, veja como Jesus, ressurrecto aqui, vem devolver a esperança, a fé, a caridade, vem reinflamar, restaurar o coração de todos aqueles que jaziam na morte de seus pecados ou na morte da fé que, na sua ausência, né, estava ali em luto, em um grave luto irrecuperável, senão pelo próprio Cristo ressuscitado. Então, hoje é o dia em que o ressuscitado visita a misericórdia onde ela é mais cabida. E nesse quinto dia, né, de novena, nós rezamos justamente por aqueles que se afastaram do coração misericordioso do Senhor, por aqueles que não quiseram ouvir sua voz, ou por aqueles que desanimaram por uma causa ou outra, né, mas estão longe da casa de Deus, longe da vivência do batismo, longe da vivência sacramental, e que Jesus hoje deseja reavivar, né, fazer também ressuscitar. Então rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos dê clareza nesta oferta de vida. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de correr ao vosso encontro. Seja, Senhor Jesus, por causa de nossos pecados, que promovem em nós um afastamento tão grande da vossa intimidade, do vosso convívio, do amor que frutifica e purifica o nosso coração, também, Senhor Jesus, precisamos recorrer a vós para ter a vida que se espera, para termos um coração mais unido a Ti, para vivermos o amor como ainda não vivemos, de maneira heróica, de maneira corajosa, de maneira santificante, a um ponto, Senhor Jesus, que realmente possamos nos parecer contigo. Nessas obras, Senhor Jesus, tão árduas, tão difíceis, tão incríveis e tão possíveis apenas no vosso coração, pedimos a tua ação, pedimos que teu Espírito promova isso em nós, mudando-nos o pensar, mudando-nos o sentir, mudando tudo em nosso coração, todas as disposições espirituais, físicas. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de que tanto precisamos para essa felicidade plena que se encontra em Ti. E que, rezando a novena da misericórdia, também possamos lançar nessa prece todos aqueles que se afastaram por um motivo ou outro, Senhor Jesus, da Tua casa, do Teu coração, da Santa Igreja. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de recuperar nesta oração tais irmãos que também queremos, comungando junto conosco, da alegria de vos servir e amar. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso, justo e bom São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Gostaria de trazer no início a leitura do Evangelho, que hoje está narrado em João 20, versículos de 11 a 18. E nessa narrativa se diz o seguinte: naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocastes e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, eu ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer para os meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. É belíssimo, a narrativa dessa passagem. Eu sempre me impressiono, porque primeiro versículo, perdão, deu até uma embargada aqui na voz, mas o primeiro versículo, o versículo 11, fala sobre o estado da alma ou daquele que encontra-se na miséria ou daquele que encontra-se profundamente ferido, que é o choro, que é o luto verdadeiro, que é aquela falta, e uma falta real, uma falta precisa, que é quando caminhamos no pecado, ela realmente existe uma falta ali. E imagine, se há em nosso coração o motivo pleno da desolação, que é a ausência de Deus, a ausência de sua graça, que poderíamos experimentar, por exemplo, se a sua morte tivesse sido definitiva, se ele não tivesse ressuscitado. Então vã seria a fé, vã seria a esperança, vão seria o amor, Ele promoveria em nós um luto terrível e desolador. Por isso, Maria, Madalena aqui, Santa Maria Madalena, estava a fazer a coisa mais correta: chorar. Diante da morte do nosso Senhor Jesus, ela vivia o luto, porque de fato Ele era a sua graça, seu caminho, a verdade. Ele havia libertado ela de todo mal, Ele havia dado a ela uma vocação santificante. Então chorava. E ela inclinou-se para olhar para o túmulo, Ou seja, o evangelista é bem claro aqui. Qual é o objeto que leva, Santa Maria Madalena a ter este movimento do choro? É olhar para o túmulo e ver Jesus morto, Então veja como acontece aqui a evidência de como nós, seres humanos, temos a nossa experiência de fé. Então ela olhou. Se ela for olhar e ver lá o coração de Jesus, entra pelo olhar, que é um sentido, então é uma parte corpórea, Esse olhar é percebido no córtex cerebral e ali vai deflagrar aquela emoção de confirmar a sua paixão de tristeza, a sua paixão de luto, a sua paixão de vivência de dor, de rejeitar aquela dor, mas de perceber que ela é real. Cristo está ali, seu corpo está ali, embalsamado, envolto naqueles panos, no sudário. Então, tudo isso confirmaria que a razão, ou que a inteligência e a vontade dela podem abraçar de maneira correta essa paixão da dor e da tristeza, do luto e da desolação, porque é real, Deus está morto. Então, ela estaria correta no procedimento dela de chorar. Mas a evidência ocular traz algo diferente. E é assim que a gente abraça a fé
Quando de repente nos é dada uma pregação, o contato com a palavra que nos revela a verdade de Deus, ou então Deus se comunica conosco por meio da oração. Nós percebemos, né, um crescimento do amor na esperança e na fé por meio da doutrina quando a recebemos, né? Quando tomamos os sacramentos, quando estamos em estado de graça, enfim, quando vivemos, por exemplo, um período tão frutífero como esse da Páscoa e da Semana da Misericórdia, digamos assim. Então, Santa Maria Madalena viu uma coisa diferente. Não, o corpo de Jesus não estava lá. E existia ainda uma coisa diferente, né, no seu olhar puro, olhar retificado por Deus, né, que já contemplou muito bem o que é verdadeiro na pessoa de Cristo, e ela vê dois anjos, uma visão espiritual, algo que é um dom divino a quem está aliado, a quem está em estado de graça, a quem está unido a Deus. Então ela viu um anjo, um à cabeceira, outro aos pés, de onde estaria o corpo do Senhor. Mas Jesus não estava lá. Então a alma já abandona a paixão da tristeza, já abandona da dor, mas procura ainda os sinais que foram dados a ela, de que Jesus realmente passou pela paixão. Então ela procura o corpo, sem saber se ele estaria com vida ou não. Mas há uma evidência aqui de que alguma coisa aconteceu. E ela procura então saber o que aconteceu, né? Porque a depender do que aconteceu, se roubaram o corpo do Senhor ou não, se ele ressuscitou ou não, talvez, né, já começasse a acender a lâmpadazinha ali da esperança, do amor, da misericórdia, né, chegando até o coração dela. A depender disso, ela ia ter uma nova atitude de razão, de amor, de fé. Haveria um comunicar, né, com Deus. E aí ela pergunta, mas aí os anjos perguntam, por que choras? Qual é o motivo do teu luto? Qual é o motivo desse procedimento no teu coração? Você perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu a caridade? Por quê? Nunca se esqueça do porquê. Porque o motivo que nos coloca a chorar também está anteposto ao motivo que nos fará sorrir. O motivo que nos fez afastar-nos de Deus também se antepõe aos motivos que vão nos fazer aproximar-nos de Deus. Os motivos que justificam os nossos atos hoje podem ser contrapostos pelos motivos que podem fazer com que o nosso coração viva em uma virtude melhor, em um coração convertido. Entendeu agora o porquê que é tão importante o evangelista colocar fato por fato? E aí acontece, né, que ela recebe um primeiro testemunho, né, dos anjos, né? Ele não estava ali onde ela esperava que ele estivesse. E aí ela volta para trás e tem um diálogo com o Senhor. E o Senhor se preocupa em fazer a mesma coisa que os anjos, perguntar: qual é a tua esperança? Qual é a tua alegria? Por que choras? Qual é a desolação que acontece em seu coração? Por isso, meus irmãos, todas as vezes que nós rezamos, que nós clamamos pela misericórdia, que nós pedimos nossa conversão, a gente tem que entender por que choramos e por que sorrimos, né? Será que nós sorrimos com coisas erradas, nefastas? Nosso coração precisa de cura. Mas será que a nossa alegria está posta, né, na graça, na verdade, no amor, na misericórdia? Aí, se sim, isso precisa ser aumentado. Veja, se o Senhor deseja que estejamos acesos, né? E até diz, como eu gostaria que já estivessem acesos, mas vê em nosso coração um lampejo de chama, ou seja, este homem, esta mulher, é feliz quando acontece a graça, quando presencia o amor, quando se testemunha a esperança, quando se vive a verdade. Bom, se há um lampejo dessa esperança no coração do homem, o que Jesus vai fazer? Dar lenha, dar substrato, dar entendimento, a aumentar aquela chama, para que ela mais consiga purificar e mais consiga arder para gerar vida.
né? Essas duas obras que são importantes, como tanto falamos aqui: purificar, né? Purgar os pecados, penitenciar e mortificar, como também gerar vida, unir, fundir o nosso coração ao de Deus. E aí Jesus faz isso, né? Então ela não reconheceu a glória de Cristo ali, pensou que era o jardineiro, né? Ou seja, Jesus tinha uma afeição, uma transmutação, né? Física, porque ele estava revestido de uma outra glória, né? Ressurrecto em corpo, né? Em alma, divindade, mas trazendo esta feição que provocou inicialmente dificuldade para Santa Maria Madalena reconhecê-lo. Mas ela reconhece quando Jesus exalta o nome dela, né? Maria, né? E Jesus colocando o nome como o homem, como o Adão que deu nome a todas as coisas, né? Esse vai se chamar cavalo, esse vai se chamar elefante, esse vai ser o peixe, essa vai ser a mulher, este vai ser o homem. Então, assim como Adão deu nome a todas as coisas pela ciência... Perdão, teve um cortezinho no vídeo aqui. Então, da mesma maneira que Adão deu nome a tudo, ele só conseguiu isso por uma ciência, por uma sabedoria infusa no coração dele. Mas aqui está Deus, ressuscitado, né? É Cristo que vem, é a paz de Deus manifesta a nós, né? É a vitória plena. Então, esse também tem essa ciência infusa em seu coração, própria, na verdade, de seu coração. E aí ele reconhece Maria plenamente, né? Quem ela é, qual é a sua alegria, qual é a sua tristeza, qual é a sua dor, qual é a sua vitória, qual é o seu gládio, né? Então, Jesus conhece e pelo nome ele puxa tudo isso, né? Ele puxa do coração dela tudo isso. E aí ela reconhece. Rabuni, né? Mestre, Senhor, né? Ela se prostra, né? Ela se coloca plena, ou seja, agora a paixão é outra, agora a paixão sentida pelos olhos que testemunham, pela voz que escuta, né? Pela fé que renasce, que é resgatada, que se torna ressurrecta também, ela abraça uma nova paixão de amor, de desejo, de felicidade, de alcance, de uma graça imensa. É a primeira a alcançar a graça desse testemunho, né? Testemunho da ressurreição, né? Jesus narra isso de maneira muito clara aqui nesse evangelho. E isso gera nela uma paixão de amor tão grande, de tanto inflamar, de tanto encandecer, por aquela chama que já estava ali bem orientada, né? Só que antes por uma outra paixão, que era a da lágrima, né? A da dor, a do luto. E veja, aqui também se atende à profecia, né? Suas lágrimas se verterão em frutos, né? O Senhor colherá as lágrimas e pode, na noite de hoje, dormirmos no pranto, mas amanhã colheremos a alegria semeada na noite deste luto. E é assim que ela desperta. Desperta numa ventura, numa graça muito grande. E é tão grande essa graça que Jesus confia nessa chama inflamada lá, mas não apenas nas paixões, nos sentimentos, na memória, mas na alma, né? Ou seja, na vontade e também na inteligência de Santa Maria Madalena, que ele percebe que o fulgor daquela labareda é capaz de levar essa notícia aos apóstolos, à igreja que Jesus fundou e formou com tanto carinho e ternura. Então Santa Maria Madalena faz esse ato. Assim que ela é reinflamada nesse amor, ela vai e diz: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Né? Esse é o testemunho, eu vi o Senhor. E contou tudo o que Jesus tinha dito. Então vejam, meus irmãos, que grande graça, né? Nós precisamos dessa notícia, né? Para mudar as nossas paixões, para mudar o nosso pensar, para mudar o nosso agir, para mudar a nossa vida. Nós precisamos, né, fazer o luto correto, né? Ou seja, abandonar aquilo que temos que realmente abandonar e fazer o júbilo da ressurreição do que vive.
Então, hoje eu perguntaria para você, né, unido aí a essa palavra, o que te faz chorar? O que te faz sorrir? O que te leva à esperança e o que te desespera? O que te leva à tristeza e o que te leva à alegria? O que te coloca de pé em fé e o que te destrói? O que te faz amar e o que te faz odiar? Cristo, né, deseja um coração bem posto. E há de aumentar a chama em nosso coração se essa boa postura for capaz de testemunhar este mundo aquilo que a sua ressurreição promove. Então, é isso que nós celebramos no dia de hoje. E é tão por isso que Jesus estende essa misericórdia até mesmo, né, àqueles que foram seus algozes, né, como fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 36 a 41. Quando os próprios algozes, né, de Jesus perguntam a Pedro o que deveriam fazer. Porque Pedro chega e diz para eles, olha, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram, aflito, né, uma paixão, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, convertei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados. Ou seja, primeiro limpa e depois recebei o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. E é por esses, né, que Deus chama para si, que rezamos hoje a novena no 5º dia. Hoje Jesus pede assim, ó, hoje traze-me as almas dos cristãos separados da unidade da igreja e mergulha-as no mar da minha misericórdia, na minha amarga paixão. Dilaceravam o meu corpo e o meu coração. Dilaceravam o meu corpo e o meu coração. Veja como encaixa, né? Isto é, a minha igreja. Quando voltam à unidade da igreja, cicatrizam as minhas chagas e dessa maneira eles aliviam a minha paixão. Então rezemos. Misericordiosíssimo Jesus, que sois a própria bondade, vós não negais a luz àqueles que vos pedem. Aceitai, na mansão do vosso compassivo coração, as almas dos irmãos separados, e atraí-os à vossa luz e à unidade da igreja. E não os deixeis sair da mansão do vosso compassivo coração, mas fazei com que também eles glorifiquem a riqueza da vossa misericórdia. Mesmo para aqueles que rasgaram o manto da vossa unidade, flui do vosso coração uma fonte de compaixão. O poder da vossa misericórdia, ó Deus, pode tirar também essas almas do erro. Oremos. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas de nossos irmãos separados, que esbanjaram os vossos bens e abusaram de vossas graças, permanecendo teimosamente em seus erros. Não olheis para os seus erros, mas para o amor do vosso Filho e para a vossa amarga paixão que suportou por eles, pois também eles estão encerrados no coração compassivo de Jesus. Fazei com que também eles glorifiquem a vossa misericórdia por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau.